E aí, gente? Bora para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre o príncipe da Pérsia. Oi, gente! Pessoal chegando. Vocês são bênção demais, hein? Pontual. Que bênção. Glória a Deus. Hoje a live é um pouco polêmica, né? Que afinal de contas não é todo mundo que acredita nele. Né? Temos muitos cristãos, doutores da lei até mesmo, que não acreditam no príncipe da Pérsia. E hoje nós vamos tirar algumas dúvidas que alguns podem ter. E já tem aqueles que não é que não acredita, até exagera, né? Coloca aí tudo culpa dele. Então muitas coisas hoje nós vamos falar a respeito desse príncipe da Pérsia, que é um personagem que faz muitas vezes muito estrago, mas hoje nós vamos aprender a decifrar aonde ele se encontra. Falam para mim aí, vocês estão me ouvindo? Tá direitinho aí o volume? Deixa eu dar uma aumentadinha aqui para ficar bem bom. Porque se tem uma coisa que é ruim é quando você tem que se esforçar para ouvir, né? É difícil. Boa noite, gente. Obrigado a cada um que está entrando. Obrigado a cada um que vai assistir depois. Então, mais uma vez, para você entender essa live, eu gostaria muito que você fosse lá no YouTube e pesquisasse lá a Poesia do Noivo com o pastor Cris Duran. Só para você entender um pouquinho, né, do nome, por que o nome Príncipe da Pérsia, para que você possa entender a Poesia do Noivo, lá no YouTube com o pastor Cris. Benção demais, falando do livro de Daniel, né? E mais uma vez também, todas as terças e sábados nós temos culto com o pastor Cris no canal dele, culto da nossa igreja, a Ouce. E você é um convidado especial. Se você de repente está assistindo esse vídeo, entra lá no canal, assiste a Poesia do Noivo e assiste aí os cultos. Você vai com certeza ser edificado. Com certeza vai ser edificado para a glória do Senhor. Mas, sem demora, vamos orar e vamos falar do príncipe da Pérsia. Amado Deus e Pai, eu quero nessa hora colocar essa live diante da Tua presença. Cada um que está assistindo, cada um que vai assistir depois, para que verdadeiramente o entendimento deles se abram, que a Tua graça seja estabelecida e que assim vidas possam ser alcançadas e entender o mundo espiritual. Espírito Santo querido, obrigado, porque eu sei que aqui o Senhor está. Obrigado pela Tua presença. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? É isso aí. Então, se você está assistindo a live ou, né, depois o vídeo gravado, não esquece, né, de compartilhar, curtir, comentar, porque isso ajuda muito. A última live não teve jeito, eu tirei, postei de novo, mas continua lá com 0 visualizações. Não tem problema, tá? Não tem problema. Desde que seja divulgado o reino de Deus, aquilo que está escrito lá, para mim, não tem importância. Mas eu sei que para o algoritmo do Instagram tem importância. Mas enfim, né? Então compartilhe, né? Porque eu sei que quanto mais a palavra, o reino de Deus avança, quanto mais a palavra é pregada, o reino de Deus também avança. Então, glória a Deus pela vida de vocês aqui. Para nós entendermos um pouquinho o príncipe da Pérsia, eu preciso explicar que o mundo espiritual é mais real
do que o natural. Até mesmo eu me atrevo a dizer que o mundo espiritual é o real. Aquilo que os teus olhos não veem é mais real do que o natural. Nós aprendemos e temos aprendido que o mundo espiritual, a Nova Jerusalém, a morada do Eterno, ela é real, ela existe. E que aqui, as coisas que nós vemos aqui no natural é uma réplica daquilo que está no espiritual. Por isso que eu digo, eu me atrevo a dizer que o mundo espiritual é mais real do que o natural. Quando você entender isso, quando a sua ficha cair, ter uma virada de chave na sua mente, né? Romanos 12 fala, quando você transformar sua mente, houver essa mudança de mente e você entender que o mundo espiritual é real e é mais real do que o natural, você vai começar a olhar para o seu espírito de maneira especial. Por quê? Porque olhando no natural, a sua carne não viverá muito tempo. A palavra de Deus diz, ao homem se dará 120 anos. Então, se tem alguém com mais de 120 anos, é graça. Entende? Agora, o espiritual é para sempre. E quando eu entendo que o meu espírito é eterno, quando eu entendo que um espírito é eterno, eu vou cuidar mais da minha vida espiritual. Quando eu entendo que um filho é um ser espiritual, eu não vou sair tendo filhos assim sem ter um direcionamento e o meu coração estar em Deus para mim guiar essa criança nos caminhos do Senhor, porque esse ser é eterno. E uma vez que nós temos essa certeza de que nós somos seres eternos, nós temos também que ter a certeza de que para algum lugar esse ser eterno irá. O nosso espírito, ele irá para uma morada, ou nas regiões celestiais com Cristo, ou com o príncipe da Pérsia. E é aí que entra essa live que com certeza para alguns é difícil de engolir. Porque a partir do momento que nós temos essa noção de que somos seres espirituais e para algum lugar vamos parar de brincar no natural. De brincar com o príncipe da Pérsia. Bora lá? Gênesis 3 vai falar de um momento em que Eva tá lá conversando com a serpente. Tá dando trela. E a serpente faz uma pergunta. É assim que Deus disse? Da árvore do fruto não comereis? E é aqui que eu quero chegar. Sabe como você vai discernir se o príncipe da Pérsia está? É nesse tipo de pergunta. Porque a partir do momento em que você lê as escrituras sagradas, você lê a Bíblia e o Senhor está dizendo, ame ao seu próximo, ame a Deus sobre todas as coisas, não faça para vós outros imagens de esculturas. Mas Satanás vem no ouvido e diz assim, é assim que Deus diz? É assim que ele diz? A partir do momento em que uma voz começa a sussurrar, dizendo, tem certeza que é assim que Deus fala? Tem certeza que tem que ser assim? Saiba que é ali que o príncipe da paz está, o príncipe da Pérsia, está se instalando. Que perigo! Que perigo! E deixa eu contar algo para você. O príncipe da Pérsia, ele, desde antes do Jardim do Éden, o objetivo dele era se assentar no trono, roubar o trono do Rei dos Reis. Ele, o alvo dele, sempre foi e sempre será o alto e sublime trono. Porém,
para você que assistiu a poesia do noivo, para você que está acompanhando essas lives, que eu tenho falado do amor do noivo com a noiva que se entrega, a noiva que é adornada, a noiva que anda em santidade, tem mais uma coisa que o príncipe da Pérsia quer roubar: o amor dos dois. O príncipe da Pérsia quer fazer de tudo para separar a noiva do noivo. Quer fazer com que a noiva seja enganada, iludida, assim como Eva foi, e se afaste do noivo a ponto de não ter mais intimidade com ele e não se casar com ele. Então, por isso que eu falo para você, compartilhe essa live para quem está afastado dos caminhos do Senhor, para aquele que realmente em algum dado momento deu ouvido ao príncipe da Pérsia e que está longe dos caminhos do Senhor, para que ele entenda que isso tem muito a ver com o mundo espiritual. E que não é só os prazeres desse mundo, porque eu quero me divertir, porque eu quero ser feliz. Não! Tem a ver com o seu caminho para a eternidade. A partir do momento que você dá ouvidos a esse tipo de vozes, que vai dizendo para você, não precisa tanto, para que ir para a igreja, para que andar em santidade, para que adorar a Deus, para que tanto louvor, para que isso? Não é bem assim. O príncipe da Pérsia, ele vai dizendo assim, não é assim que Deus disse? E aí Eva diz assim, é isso que Deus falou, não vamos comer da árvore, porque senão nós vamos morrer, porque tem consequência quando eu erro. E aí, o que o príncipe da Pérsia fala? Não, vocês não vão morrer, certamente não morrereis, porque quando vocês comerem, vai se abrir, vocês vão ser igual a Deus. Outra frase que ele gosta de falar: você não vai para o inferno, você não vai morrer. Deus, ele entende a sua carne, Deus, ele entende os seus pecados, ele entende você. Não é um fruto que você vai comer que você vai morrer. Já ouviu isso em algum lugar? Não, você não vai morrer não vai para o inferno, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs, ela é a causa de não sermos consumidos, porém é isso que o príncipe da Pérsia ama dizer, que não tem problema ir ali fazer, não tem problema ir ali pecar, não tem problema, você não vai morrer, você não vai para o inferno, porque Deus é bom. Mas a palavra de Deus diz, sem santidade, ninguém verá a Deus. Não tem. Temos que andar em santidade. Por isso que o amor do noivo já está estabelecido para que nós possamos andar debaixo dessa graça. Mas o príncipe da Pérsia, ele anda em volta dessa noiva. Ele anda em volta dessa casa de barro para tirar a noiva de dentro e fazer com que ela olhe para a sua beleza, olhe para as suas propostas, para que ela venha olhar para o seu encantamento e venha cair nas ciladas dele. Então, o que mais o príncipe da Pérsia está empenhado hoje é em fazer com que o amor da noiva se esfrie pelo noivo. Porque o alto e sublime trono, ele já sabe, ele já foi destituído de lá onde ele morava. Não tem acesso, não tem como mais. Ele sabe que ele já é vencido. Então, quanto mais pessoas ele levar para junto do seu lugar, do seu reino, ele vai fazer de tudo. E aí, hoje essa live é um alerta até mesmo, e ainda mais para aquela que diz ser noiva, mas não é noiva, está cochilando em dois pensamentos, achando que Deus entende, que não é assim. A partir do momento, deixa eu pegar aqui para você, a partir do momento que eu começo a questionar,
Não é assim que Deus diz, certamente não morrerás. Eu estou dando lugar ao príncipe da Pérsia até mesmo eu ser instrumento dele para levar outras pessoas para o inferno. Então, essa live, esse tempo, esse momento é para despertar a noiva, para não acreditar nos enganos do príncipe da Pérsia, não acreditar nos seus encantos, não acreditar naquilo que ele está apregoando, que todo mundo vai entrar no reino de Deus. Não é verdade. O reino de Deus é obtido por esforços, e só os que se esforçam se apoderam dele. Não tem como. Então, os dois maiores desejos do príncipe da Pérsia, já foi destruído, que era roubar o assento, o alto sublime trono do Rei dos Reis. Ele queria se assentar lá no trono, e aí de lá Miguel lançou ele, e agora só resta arrebanhar o máximo de pessoas para junto do seu reino. Então, se você está sendo enganada dizendo que não tem problema, Deus entende, você não vai para o inferno porque Deus é bom, saiba que essa é a especialidade do príncipe da Pérsia. Certamente no momento que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir e vocês não vão morrer. Se você está vivendo isso, se sobre a sua vida há uma liderança que não está se importando se você está pecando ou não, se sobre a sua vida há uma liderança que simplesmente prega que Deus entende e você anda em fornicação, você anda em adultério, você anda na bebedice, saiba que esse não é o Evangelho e não é a palavra de Deus. Isso nada mais é do que réplica da conversa de Satanás com Eva. Por isso, essa live é pesada. Essa live é para realmente trazer o discernimento de o local, o lugar aonde você está vivendo. Que vida você está levando? Porque se você continuar assim, a sua vida certamente te levará para caminhos tortuosos. No momento agora, largo e espaçoso, cheio de prazeres. Vai dar tudo certo, né? Porque no final Deus entende. Mas certamente, no dia da prestação de contas, é tarde demais. Por isso, ouça com atenção a voz do Senhor nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário em favor de nós, para a remissão dos nossos pecados. O noivo que anseia pela noiva não deu ouvidos ao príncipe da Pérsia. E você, amada noiva, que tem pagado um preço, que tem realmente se entregado ao verdadeiro noivo, ao amado, saiba que os teus olhos pertencem ao Senhor, que a verdadeira noiva ela não cai no encantamento do príncipe da Pérsia. A verdadeira noiva está ansiando pela volta do seu rei. Ela anseia, ela está na casa de barro e com a presença de Deus, ela anseia pelo seu retorno. Então, mais uma vez, eu digo para vocês, noiva amada do Senhor, desperta, porque o noivo está voltando. Guarda o seu coração, a sua honra, como o violento guarda suas riquezas, e não dê ouvido ao príncipe da Pérsia. A você que está ouvindo essa live, depois gravada, lembre-se disso. O príncipe da Pérsia, o príncipe desse mundo, só quer a sua destruição. Vai te oferecer prazeres em primeiro momento, mas depois virá a humilhação e a vergonha. Mas o príncipe da paz, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o caminho é estreito. Mas no final, certamente, valerá a pena. Eu sou, alguém que vem para anunciar o reino de Deus. Não para denunciar, mas deixa eu dizer algo para ti. Se tem algo que com certeza irei denunciar, é o príncipe da Pérsia. Porque uma vez que as pessoas tiverem discernimento,
de quem ele é e o que ele está fazendo, não vão mais cair na conversa. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Divulguem essa live enquanto ela estiver no ar. Porque pode ser, né? Vai saber. Mas divulgue essa live para aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor, aqueles que estão vivendo um evangelho barato, um evangelho que não paga um preço, a entender que os seus caminhos realmente não levam para caminhos de paz. Amém? Então é isso, gente. Conto com vocês. Até sábado que vem.